Muito bem, querida igreja, saudações em Cristo Jesus, o nosso Senhor bendito, nesta manhã ensolarada, muito bem aquecida, não é mesmo? Mas que os nossos corações também estejam aquecidos, sedentos na presença do nosso Deus, para que todos sejamos edificados neste ajuntamento. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para este culto, para que de fato possamos agradá-lo, nos apresentando em espírito e em verdade ao nosso Deus. Façamos isso, curvemos as nossas frontes e oremos ao nosso Senhor. Pai Santo, nós te louvamos por este dia que é o teu santo dia. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de recebermos a tua palavra sendo ministrada pelo teu Santo Espírito no nosso coração. Onde, ó Deus, carece, aonde, ó Deus, necessita de conforto, de consolação, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha trabalhar nessas vidas. Aonde, ó Deus, exista necessidade de confrontação, de quebrantamento, ó Deus, de confissão de pecados, que o teu Santo Espírito também trabalhe nesses corações. Enfim, ó Deus, ministra a tua bênção na vida do teu povo logo pela manhã. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar e queremos fazer isso em santidade, em espírito e em verdade. Portanto, ó Deus, usa todas as partes deste culto para que em todas elas nós sejamos aprovados a Ti, este culto chegue ao Senhor de fato de uma maneira aceitável, como aroma suave e agradável a Ti. Nós oramos, ó Deus, suplicando a Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Semana de Natal, não é mesmo? Estamos aí terminando mais um ano e nos aproximando de mais um Natal. E nesse sentido, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor num salmo messiânico, um salmo que fala acerca do Messias de Jesus Cristo. Portanto, Salmo 2, Salmo de número 2. Nós vamos fazer a leitura alternada deste texto. Salmo de número 2, leitura alternada. Pois bem, a igreja está preparada para a leitura? Sim? Leitura alternada diz assim a palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, queridos. Salmo para a nossa reflexão. Nós vamos cantar a Deus. E vamos justamente cantar de uma maneira alegre e festiva um hino de Natal. Hino 231, celebrando assim o nascimento do nosso Senhor, o nascimento de Jesus Cristo, Senhor da glória. Fiquemos em pé, entoemos esta linda canção, canção de Natal, hino 231, o primeiro Natal. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com gratidão, empolgação no nosso coração. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal.
do céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilha um estranho fogo. Veio a terra forte luz, que do céu me caiu. Muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. Tal estrela apareceu e aos magos guiou pela estrada Belém, como cegos com luz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. E os magos com afã, sublime tremor, os joelhos naquele lugar, para ofertas liberais e de caro valor, ao incenso e ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. E como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divino. Amém, amém. Essa última estrofe diz assim, meus irmãos: e como eles vimos nós com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Queridos, Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus. Quanto para nós é uma data festiva, uma data de comemoração, de gratidão, para o próprio Senhor Jesus em seu nascimento, só havia um único objetivo em sua mente, um único propósito em seu coração. Não era ser uma celebridade, não era também o reconhecimento dos homens, não era a fama. Mas o propósito do nascimento de Jesus era a cruz. Era a cruz. E nós sempre temos que associar o Natal à cruz. E desta maneira nós entenderemos, desta maneira nós sorveremos o verdadeiro sentido do Natal, quando nós olhamos para o Natal através da cruz de Cristo. Que Deus os abençoe. Podeis assentar, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Lucas 2, de 1 a 20. Texto que fala sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lucas 2, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 20. Diz assim a porção da palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se.
O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Até aqui, queridos irmãos. Nós vamos ter agora uma palavra de oração onde nós nos apresentaremos diante de Deus de uma maneira quedada, de uma maneira quebrantada, suplicando o seu perdão, suplicando que o Espírito Santo venha nos convencer da nossa infidelidade, das nossas iniquidades. Sejamos neste momento, queridos irmãos, colocando o nosso coração no altar do Senhor, se de fato valorizamos o Natal. E eu não digo valorizamos o Natal enquanto data festiva, data de comemoração. Eu digo se nós de fato valorizamos este maravilhoso e sublime presente que é Jesus nascendo em nossos corações para nos redimir, para nos salvar e para governar as nossas vidas, pois Ele é Salvador e Senhor. E nesse sentido eu peço que a nossa irmã Márcia nos conduza nesta oração, Márcia, por gentileza, oração de quebrantamento, oração ao nosso Deus. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigada, meu Pai, porque de uma maneira extraordinária, maravilhosa, o Senhor nos amou e enviou o teu Filho Jesus Cristo para estar em nosso meio e para morrer em nosso lugar, nos dando, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados e nos salvando, Senhor Deus, das trevas e nos guiando para a maravilhosa luz. Obrigada porque nós temos como prosseguir nessa vida olhando para Ti. Não olhando as circunstâncias, mas vendo apenas aquilo que o Senhor tem para nós, nos guiado e demonstrado o Teu santo amor por nossas vidas. Perdoe nossos pecados, Senhor. Que nós sejamos pessoas melhores a cada dia,
que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, momento após momento, como prosseguir, como proceder. Que a tua palavra venha para a nossa memória, nos trazendo esperança num mundo, Senhor Deus, tão conturbado, tão cheio de violências, e preparando, Senhor Deus, para um governo que vai ser estabelecido, Senhor, para que o anticristo venha reinar. E por isso nós confiamos no Senhor que nossos passos serão guardados, porque a tua palavra será latente em nossos corações. Ajude-nos para que não saiamos da tua presença, que te busquemos cada dia mais, que nossos corações venham ser fortalecidos. Senhor, contempla nossas fraquezas, nos ajude a sermos vitoriosos e aguardarmos no Senhor, aguardarmos o teu retorno, para que não venhamos, Senhor, a sermos frustrados com os nossos pecados. Nos ajude, nos dê a vitória, e te agradecemos mais uma vez por estarmos comemorando o Natal de Cristo. Que esse Natal, Senhor Deus, venha convergir para a cruz, aonde nós temos a nossa salvação, aonde nós temos Jesus como Senhor de nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Os irmãos que nos assistam aqui, convido os irmãos para nos assistirem aqui na condução dos cânticos espirituais. Nós vamos louvar ao Senhor. Fiquemos em pé e com alegria nas nossas vozes, cantemos ao Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas cantemos também com o nosso coração, com a disposição das nossas almas, louvores de gratidão, de exaltação ao nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus,
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo Deus de amor que tu és, ó Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem testemunho da tua grandeza, da tua glória, ó Pai, porque a tua criação fala de ti, a tua criação demonstra, ó Deus, a tua existência, a tua criação, ó Senhor, mostra cada dia aos nossos corações que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que sustenta todas as coisas, ó Pai. Um Deus inteligente, um Deus organizado, um Deus, ó Pai, que deixa evidente que há um Criador de todas estas coisas, ó Pai. Te louvamos pela beleza que está manifestada na criação, que mostra, Senhor, a tua santidade, a tua grandeza, a tua perfeição, que mostra, ó Senhor, o teu amor por nós. Te louvamos, ó Deus, nesta data em que celebramos o nascimento de Jesus, ó Deus. Que conhecemos, ó Deus, o Deus encarnado, o Deus, ó Pai, que veio manifestar o grande amor que por nós não é compreendido muitas vezes, ó Pai, a ponto de derramar o seu sangue sobre a cruz, para que o Senhor mesmo, ó Deus, providenciasse a salvação e nos restaurasse, ó Deus, a imagem perfeita do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque nos criaste a tua imagem e semelhança, porque temos em nós, ó Deus, essa magnitude de sermos semelhantes a ti, ó Pai. Porque assim, ó Deus, o Senhor conversa conosco, o Senhor mantém um relacionamento conosco, sendo tão grande e tão perfeito. O Senhor se põe como amigo e foi, ó Deus, até servo sofredor no nosso lugar. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo isso e te engrandecemos, ó Deus, pelo teu sustento, pela tua providência, pela eternidade, ó Deus, que nos foi garantida na cruz, sem sofrimento, sem pranto, sem choro, sem dor, sem doenças, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela restauração de todas as coisas. Te louvamos, ó Senhor, pela tua presença no meio de nós. Sempre, ó Deus, pelo teu Espírito, pelo teu Filho Jesus Cristo. Porque o Senhor não nos deixou órfãos, ó Pai. Mas o Senhor é Pai para toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, pode louvar a Deus, agradecendo neste momento. Nas estrelas vejo a tua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim? Algum dia será sentir sua imensa graça desce aqui. Pois compreendam que Deus já vive longe lá no céu, sem chuva tá comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia assim do seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim.
Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Essa música é uma antiga, singela e muito bonita canção. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade e tempo de igreja, talvez, conhecem esta linda canção. Na verdade, essa canção me lembra um pouco da minha infância, adolescência. Quero crer que de alguns aqui também, não é mesmo? Não precisa colocar piadinha. Poxa vida, então ela é antiga mesmo, né? Não chega tanto assim. Muito bem, irmãos, agora nós vamos para um momento importante, talvez, na verdade, certamente mais importante, o momento mais importante, que é a exposição da palavra de Deus, e que os nossos corações estejam de fato abertos para recebermos a palavra do Senhor com reverência, com santo temor e tremor. Nesse sentido, eu convido o nosso irmão presbítero Fábio. Ele será o mensageiro desta manhã. Nossa, um sol deste, né? Mensageiro desta manhã, Fábio. Para mim, um privilégio. Para os irmãos terem uma ideia, é a primeira vez, o Fábio já completou mais de um ano de presbiterato, e é a primeira vez que eu vou vê-lo presencialmente pregando, né? Então, Fábio, que Deus abençoe, que Deus use a sua vida para encher os nossos corações com a palavra do nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. É um privilégio estarmos aqui, né, falando, refletindo sobre a palavra do Senhor, mas também uma grande responsabilidade. E maior ainda com o pastor olhando. Estou brincando. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 90. Salmo 90. Salmo 90, um salmo que é a oração de Moisés, homem de Deus. Ele fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Diz assim o Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, por estarmos na tua casa, Senhor. E agora te pedimos, ó Pai, que sejamos, Senhor, confrontados com a tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que os irmãos reparassem nesses números, né? Nessas datas e números que eu vou estar falando aqui. Não é muito agradável, mas é uma realidade. 9 de fevereiro, 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, foram repatriados. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira aterrissaram no Brasil com o grupo. Eles ficaram de quarentena por 14 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. Dia 20 de fevereiro, o Ministério da Saúde monitora apenas um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus. A suspeita, no Rio Grande do Sul, foi descartada. Apenas um de São Paulo é investigado. Dia 26 de fevereiro. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O paciente é um homem de 61 anos que viajou à Itália e deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia anterior. Dia 2 de março. Dados registrados pelo Ministério da Saúde indicam a confirmação de 2 casos de contaminação pelo novo coronavírus e monitoram 433 casos suspeitos. 6 de março. Chega a 13 o número de casos confirmados no Brasil, que monitora 768. 11 de março, Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de coronavírus. Mês de março começa a chegar um pouco perto da nossa realidade aqui, né? O que aconteceu com a gente aqui. 13 de março, Ministério da Saúde regulamenta critérios de isolamento e quarentena que deverão ser aplicados pelas autoridades sanitárias em pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus. 17 de março, o Ministério da Saúde é notificado a primeira morte por coronavírus no Brasil. E agora vamos dar um salto. Dia 18 de dezembro, que foi o último dia que eu peguei o número. Casos, 7.110.434 casos. Recuperados, 6.301.547. Mortes, 184.827 mortes. Então, nesse número, a gente pode até colocar irmãos que faziam parte do nosso convívio, como a Terezinha, como recentemente o nosso irmão Guilherme. E essa, sem dúvida, meus irmãos, o que a gente tem contado esse ano, né? Esses são os números que a gente tem feito esse ano, a gente tem analisado, a gente tem refletido. Só que eu queria, com base nesse texto lido, meditar com os irmãos o seguinte tema: ensina-nos a contar os nossos dias. Para a gente entender um pouquinho do contexto desse salmo, quando Moisés escreveu, o povo de Israel tinha saído do Egito e houve um recenseamento do povo. Eles contaram mais ou menos 600 mil, excluindo, né, mulheres, crianças. Então nós estamos falando de 600 mil homens e fora mulheres e crianças, que poderiam dar esse número, mais de 1 milhão de pessoas. E essa multidão, ela saiu em peregrinação pelo deserto. E durante essa peregrinação, o povo se queixou, se rebelou. Momento de dificuldade, ele ia lá e reclamava, e reclamava. E Deus, mesmo assim, Deus enviou, por exemplo, as codornizes para suprimento dos israelitas. Só que o que o povo foi lá e fez? Eles comeram sem cozinhar. E isso acendeu a ira de Deus e estabeleceu uma praga que provocou a morte de muitos.
Durante esse período também teve inveja que contaminou até os líderes, né? Arão e Miriam, eles se opuseram em determinados momentos à liderança de Moisés. Quando Moisés mandou 12 espias para vigiar a terra que eles haveriam de ocupar, apenas Josué e Calebe foram a favor. Os outros disseram não, e o povo, em consequência disso, disse: olha, nós não vamos adentrar essa terra. E isso fez com que aquela geração toda morresse no deserto. Muitas pessoas estão morrendo hoje, muitas pessoas morreram naquela geração. E no meio de tudo isso, Moisés escreveu esse salmo. Ele escreveu esse salmo para essa geração, para esse povo que estava peregrinando no deserto, com todas as suas adversidades, com todos os seus problemas, reclamando em muitos momentos, fazendo muitas queixas, e Deus continuando a abençoar apesar disso. Ele escreveu esse salmo. E esse salmo, ele apresenta essa oração de Moisés por essa geração que estava condenada a vaguear pelo deserto. E nesse salmo ele vai contrastar a eternidade de Deus com a mortalidade humana. E lá no versículo 12, que é o tema da nossa mensagem, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, esse é o tema da nossa meditação essa manhã. Só que a gente precisa entender o que é ensina-nos a contar os nossos dias antes de adentrarmos as lições que o texto nos traz. O homem, nessa época, ele era capaz de fazer cálculos difíceis, era capaz de contar. As crianças eram educadas a contar: olha, eu tenho 1 ano, 2 anos. Então, uma contagem não era esse tipo de contagem que ele certamente estaria falando aqui. De fato, o que o salmista estava falando era outro tipo de conta. Era outro tipo de conta que eles deveriam fazer. E esse é o outro tipo de conta que nós devemos fazer em nossos dias. Não essa contagem que eu fiz no começo, da quantidade de mortes, quantidade de infectados, né? E aqui eles tinham que ter em mente que a nossa vida aqui é transitória. Nós também temos que ter em mente isso. E nós precisamos entender isso por 2 motivos. Primeiro, para ter em mente que a esperança da vida futura gloriosa com Cristo. E segundo, sabendo disso, nossa vida aqui deve ser vivida para a honra e glória do Senhor. Então nós temos que ter em mente que contar os nossos dias, primeiramente, nós temos que ter em mente a vida futura gloriosa com Cristo. E que aqui é uma vida transitória, né? Nós estamos de passagem, mas nós devemos viver aqui de forma a glorificar o nosso Deus, nosso Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias é compreender o que Paulo menciona em Romanos 8,18, por exemplo, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, esse ano tem sido difícil, tem sido complicado, para uns, muito mais às vezes do que outros, mas mesmo essa complicação não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Então, temos que ter isso em mente como o apóstolo Paulo. É saber que nós estamos transitoriamente aqui, é entender que teremos aflições. Nós não seremos poupados das aflições, nós não estamos sendo poupados das aflições, sejam elas pequenas ou grandes, mas não podem ser comparadas com essa glória que está a ser reservada para nós com Cristo. Mas então, como nós devemos viver contando os nossos dias? E eu gostaria de tirar algumas lições desse texto. A primeira dela está no versículo 2. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A primeira lição é reconhecer a grandeza de Deus. Nós temos que reconhecer a grandeza de Deus. Moisés tinha aqui em mente essa eternidade. Deus não tinha um começo, não tinha um fim. Ele sempre existiu. Mas também Moisés tinha em mente que a sua essência, a sua providência, por meio da qual ele governa o mundo. Parece ser óbvio isso, né? Mas a forma que o homem vive hoje demonstra o contrário. O homem não quer reconhecer que existe um Deus que não muda, que é grande e sustenta tudo com o seu poder. Vejam o momento que estamos passando
Veja se os líderes do nosso mundo, em meio a essa pandemia, em algum momento estão reconhecendo a grandeza de Deus. Podem mencionar aqui e ali, né, falar sobre Deus, mas se de fato, será que eles estão reconhecendo que Deus governa, que Deus está sustentando, que essa grandeza de Deus está sustentando tudo com o seu poder? Pelo contrário, eles querem engrandecer cada vez mais o homem e querem encaixotar Deus dentro de um pensamento. Mas aquele que sabe contar os seus dias, entende a grandeza de Deus, sabe que Ele controla tudo e a partir desse entendimento, vive debaixo dos seus propósitos. Portanto, a primeira característica de quem sabe contar os seus dias é reconhecer a grandeza de Deus. A segunda lição dada por Moisés a esse povo e que também serve para nós, está no versículo 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aquele que sabe contar os dias, procure em Deus o seu refúgio. Então, procure em Deus o seu refúgio. Meus irmãos, esse povo estava no Nordeste, no deserto, vagueando por 40 anos, e apesar de Deus ter sido misericordioso com eles, enviando maná, enviando codornizes, cuidando das suas sandálias para que não se desgastassem, eles com certeza sofreram muitas adversidades, e se eles não procurassem refúgio no Senhor, eles estariam perdidos. Hoje nós vivemos adversidades por conta desse vírus, seja na área da saúde, seja na área econômica. Esse vírus tem afetado muitas pessoas, tem afetado os empregados, tem afetado os empresários, tem afetado as famílias que estão sendo, não estão se reunindo, não estão se vendo, tem afetado, por exemplo, amizades, tem afetado a saúde das pessoas, tem afetado muita coisa. E o nosso discurso é um discurso de refúgio em ações humanas. Por exemplo, que o homem possa desenvolver a vacina logo. É lógico que nós queremos que Deus nos abençoe com essa vacina, mas precisamos entender algo muito maior. Em meio a essa pandemia, Ele tem cuidado de nós. Temos costumes de contar o nosso ano de 2020 a partir das dificuldades que nós tivemos esse ano. O que esse ano nos proporcionou de dificuldade. Mas a gente não tem olhado para 2020, por exemplo, para as bênçãos que Deus tem nos proporcionado nesse ano. Vamos fazer um exercício aqui da nossa igreja, primeiramente numa forma comunitária. O que Deus fez durante o ano de 2020 para a nossa igreja? Nós temos que agradecer a Deus porque nós não paramos em nenhum momento de cultuar o nosso Deus, seja de forma virtual e agora, presencial, nós estamos nessa forma híbrida, nossa reunião de oração ainda virtual, nosso estudo bíblico de quarta, nosso domingo aqui presencial. Nós não olhamos para isso. Olha como Deus abençoou a gente nesse período. Quer ver mais uma coisa que Deus nos abençoou? O pastor já comentou isso algumas vezes aqui. No começo da pandemia, nunca a igreja teve tanto material devocional. Nós tínhamos devocionais todos os dias. Cultos devocionais. Então a igreja foi abençoada durante esse período com muito material devocional. Quer ver outra? Recentemente nós estamos na nossa segunda fase da construção. E Deus tem abençoado, Deus tem nos suprido, Deus tem abençoado a nossa igreja e logo, logo terá tudo concluído. E esse é só um exercício para olharmos a nossa igreja. E se a gente fizer um olhar para nossas vidas, o que Deus tem te abençoado esse ano? Será que a gente consegue olhar só para o ano de 2020 e ver as dificuldades, as adversidades que têm acontecido, ou se nós olhamos e falando, olha, Deus me abençoou muito esse ano. O segredo, meus irmãos, é encontrar em Deus o nosso refúgio. Aquela geração do deserto precisava entender isso, e nós também precisamos entender. Então a segunda lição para contar nos nossos dias é reconhecer, procurar em Deus o nosso refúgio. A terceira lição está no próprio versículo 12, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Para contarmos os nossos dias, aquele que conta os seus dias adquire sabedoria. Essa é a terceira lição. Contar os dias é um ato de sabedoria. Moisés queria que aquela geração entendesse que o passar por tudo aquilo traria experiência para a sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, de 3 a 4, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, fazer igual o pastor, experiência, e a experiência, esperança. Paulo tinha claro em mente que cada provação deveria produzir em nós experiência, que resultaria em uma esperança. Eu creio, meus irmãos, que Deus está usando toda essa situação que estamos vivendo para nos ensinar. Né? Nós fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto, nós estávamos acomodados, né? Cultuando, sentando aqui no nosso banco, muito tranquilamente, e veio um vírus desse e mexeu com toda a nossa estrutura. Nós tivemos que sair da nossa zona de conforto. Agora cabe a nós usarmos esse momento e os ensinamentos que Deus nos proporciona hoje e adquirirmos experiência, pois essa experiência cada vez mais confirmada produzirá esperança. Portanto, a terceira lição dada por Moisés aos israelitas no deserto, e a Deus, né, e por Deus a nós, é que para contarmos os nossos dias, devemos adquirir sabedoria, que seria produzida pela experiência por passar por diversas provações. A quarta e última lição diz que para ensinarmos, né, para contarmos os nossos dias, nós precisamos entender que a própria presença de Deus faz sentido para passarmos pelos dias maus. O versículo 17 diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirmada sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, aquele povo precisava entender que em meio à vida no deserto, somente a bênção da própria presença de Deus poderia trazer sentido e alegria à vida deles. Eles precisavam entender que Deus estava com eles em todos os momentos. Em todos os momentos Deus estava com eles. Em meio às adversidades, em meio às dificuldades no deserto, Deus estava com eles. E nós também precisamos entender isso. Nós não estamos passando por tudo isso sozinhos. Nós estamos passando com o nosso Deus. Nosso Deus está conosco. Nosso Deus está presente, caminhando juntamente conosco. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus está conosco. E eu queria terminar com esse ponto da presença de Deus. Nós estamos nesse mês de dezembro, nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? O nascimento de nosso Salvador. E o pastor bem colocou como, quando pensamos no nascimento, pensamos na cruz de Cristo, porque Ele nasceu para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O nosso Deus é um Deus conosco, é um Deus presente, é um Deus que está conosco a cada momento, a cada situação. O nosso Deus é um Deus presente, e Jesus nos prometeu em Mateus 28:20 que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e isso Ele vai cumprir. E eu gostaria de terminar lendo um texto que fala em Isaías 53, e fala exatamente do nosso Salvador, do que acabamos de cantar, né? Eu sei o sentido do Natal. Qual é o sentido do Natal? É Jesus. E no final, né, ele fala que estaria caminhando conosco, estaria andando conosco. Então nós devemos entender o sentido do Natal, a presença do nosso Senhor. Vamos abrir em Isaías 53 para finalizarmos a nossa meditação essa manhã. Isaías 53, texto bem conhecido da palavra do Senhor. Preste atenção na leitura. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor,
pois foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só queria reforçar, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É esse Deus que está conosco, é esse Deus presente que levou as nossas iniquidades, e para que nós pudéssemos estar aqui adorando a Ele. Então, meus irmãos, contar os nossos dias requer que reconheçamos a grandeza de Deus, que nós procuremos em Deus o nosso refúgio, que busquemos sabedoria à medida que passamos pelas experiências a cada dia, buscando mais e mais sabedoria, e entender que o nosso Salvador está conosco, o Deus Emanuel. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém pela palavra do Senhor que falou aos nossos corações, ministrando assim encorajamento, ministrando a edificação de Deus às nossas vidas nesta manhã. Nós vamos orar encerrando assim o nosso culto. Eu peço ao nosso irmão Fábio que nos coloque diante de Deus em mais uma palavra de oração. De igual modo, peço à igreja que fique em pé para que todos possamos orar ao Senhor. E após a oração impetrarei a bênção do nosso Deus. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus, reconhecemos a Tua grandeza, que em Ti, Senhor, encontramos refúgio, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a caminhar, de modo que entendamos, Senhor, a Tua palavra,
e que possamos, Senhor, nos descansar, Senhor, nos teus braços, ó Pai, descansar, Senhor, nos teus propósitos, sabendo que tu estás no controle de tudo, ó Pai. Abençoa, Senhor, nessa manhã, continue, Senhor, a nos falar, Senhor, através das classes, Senhor, de escola dominical. Abençoa o teu povo aqui reunido, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o poder do Espírito Santo, repousem sobre vós, benditos do Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém, queridos.